Dessa explicação, dessa bela explicação do Pedro, né, sobre os níveis, quando a gente fala, né, de calor extremo no Rio de Janeiro. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor, acho que essa é uma dúvida recorrente nossa. A gente vê lá máxima 42, 43 graus, mas a sensação térmica pode chegar a 50, 60. Professor, explica para a gente como é que a gente chega nesse cálculo da sensação térmica, porque quando a gente lê números como esse, quando a gente ouve números como esse, dá um susto. É possível a gente ter essa sensação térmica ou não? Só para a gente entender como é que funciona. É possível sim. Na verdade, existe uma tabela que permite esse cálculo, que é uma sensação média, né? Isso varia muito conforme a pessoa, porque há pessoas que adoram o calor e há pessoas que preferem o frio. Sim. Então, essa tabela, ela leva em consideração não só a temperatura, mas também a umidade do ar. Por quê? Quando o clima está quente, mas muito seco, isso favorece a evaporação do suor. E é assim que o corpo humano ele troca calor com o ambiente, né? O suor que faz com que a gente tenha o nosso sistema de refrigeração do corpo. Quando está muito úmido, o suor ele tem dificuldade em evaporar. Então parece que tem uma camada, né, como se a gente estivesse vestindo uma roupa adicional por conta da umidade. Certo. Então isso aumenta a sensação térmica. Então na tabela é feito o cruzamento entre temperatura e umidade. O que tem acontecido, né, é que normalmente a alta temperatura é acompanhada de uma umidade mais baixa, então a sensação térmica pode ser um pouco melhor, não que seja algo tolerável facilmente, né, 40 graus, mas não vai chegar a ser, por exemplo, 50, 60 graus, pode aumentar um pouco, né, 45. Mas se tivesse muito úmido, aí sim essa sensação poderia ser muito pior. E quais são os impactos diretos, né? Primeiro, quando a gente fala do corpo humano e, sobretudo, também do meio ambiente, desse calor extremo. Bom, uma questão fundamental que o Pedro já tocou é na questão da hidratação. Né? Muitas vezes, quem mais sofre nessas fases são as crianças pequenas e os idosos, porque as crianças esquecem de pedir água, né? Ou acabam não pedindo, e os idosos acabam esquecendo de tomar água. Às vezes passa o dia inteiro a pessoa, esqueci, não tomei água hoje. Isso é muito ruim, porque o corpo precisa de hidratação constante. A sensação de sede também muda na terceira idade, né, professor? Sim. Então, os idosos não têm a mesma sensação de sede que a gente costuma ter. Exatamente. E o importante, Pedro, que você mencionou uma coisa da sensação de sede. Eu digo o seguinte, não precisa sentir sede para tomar água. Fazer uma hidratação constante, de hora em hora, tomar água para poder manter o corpo hidratado. Em relação ao meio ambiente, nós estamos num ambiente que, em princípio, ele aceita esse calor, né? A floresta, a Mata Atlântica aceita esse calor. É claro que quando a temperatura começa a ficar demasiadamente alta por um período muito longo e a umidade baixa, as plantas também começam a sofrer por falta de hidratação. E isso favorece a propagação do fogo, como o Pedro estava mencionando. Por exemplo, não queimar lixo, porque diante de uma mata muito seca, isso pode virar algo incontrolável, né? Pode se propagar e aí muitas vezes um grande incêndio começa com um pequeno foco. Então, o impacto imediato que pode ter é realmente ressecar a vegetação e torná-la mais propícia a incêndios. Pedro, você que viveu no Rio de Janeiro... Estava lá ontem. Estava lá ontem, aliás, né? Qual que é a sensação, para a gente que fica aqui em São Paulo no ar-condicionado agora, é muito diferente de quem enfrenta a rotina do dia a dia, ônibus, metrô, trem, ter que trabalhar, por vezes as pessoas que trabalham nas ruas, né? Você estava lá, o que relato? Porque ontem fez um dia muito quente no Rio de Janeiro, sim, assim como aqui na capital paulista, mas sobretudo no Rio de Janeiro, temperaturas elevadíssimas. É difícil, né? Uma coisa é você ir para a praia, outra coisa é você ter que enfrentar a rotina do dia a dia. Ah, não, mas mesmo para a praia não tem como, não. Não, nesse horário do meio-dia, das 11 da manhã até umas 3 da tarde, 4 da tarde, é impossível conseguir atravessar 1-2 horas na praia. Enfim, eu tenho um filho pequeno, então é completamente desaconselhável, né? Agora, efetivamente, quem mora no Rio de Janeiro começa a se acostumar com essa situação de calor mais extremo, né? Porque a rotina das pessoas muda. Então, você veja, por exemplo, eu para fazer um trajeto no momento de maior calor, eu calculo
no caminho que eu vou fazer de um ponto a outro, onde vai ter uma farmácia no meio do caminho, para eu parar, Sim. entrar no ar-condicionado, ficar 5 minutos e sair dali para poder voltar ao percurso. E quando a prefeitura decide instalar esses pontos de refrigeração, né, você tem dois tipos de ponto. Um para hidratação, que geralmente são tendas, onde você tem água distribuída para as pessoas e tudo mais, e o ponto de refrigeração, que são prédios públicos com ar-condicionado preparados para receber as pessoas, para que elas possam se refrescar. Isso faz toda a diferença, porque você interrompe a tua jornada no meio do caminho e aí consegue se refrescar um pouco mais ou diminuir um pouco a temperatura corporal para poder evitar o sol. Agora, as pessoas, de fato, elas mudam a rotina delas para evitar que você tenha uma exposição ao sol, ao ar livre, nesses horários de mais intensidade de calor. Então, você veja, por exemplo, que num dia de final de semana, quando você tem um calor muito intenso, as pessoas, ao invés de saírem para ir num restaurante a pé para poder almoçar, elas ou vão de carro e estacionam dentro de um restaurante ou de um shopping, ou pedem a comida. E aí, quem acaba sendo exposto a esse calor mais intenso são os entregadores dos aplicativos que levam a comida para as pessoas e acabam sendo prejudicados com essa temperatura mais alta. Agora, um outro ponto que você mencionou na arte, que é fundamental, é o uso de protetor solar. Mesmo quando a pessoa não vai ficar exposta diretamente ao sol, porque ele vai proteger contra os raios ultravioletas que estão associados ao câncer de pele. Então, uma longa exposição pode facilitar que pessoas, principalmente com a pele muito clara, desenvolvam câncer de pele. E aí vale a mesma dica da água, né, professor? Crianças e idosos, cuidado especial, né? Exatamente. Esse recado do professor, os dermatologistas que estão assistindo Live CNN já adoraram, né? Já comemoraram. Professor, a gente deve ter novas ondas de calor programadas para esse ano. E uma outra pergunta, essas ondas de calor, elas vão ser cada vez mais frequentes e intensas? Olha, tomando como base o que aconteceu, respondendo à tua segunda pergunta, tomando como base o que aconteceu ano passado, sim, lembra que a gente não teve inverno. Eu brinco e falo que a gente teve inferno, porque o período reservado para o inverno, ele foi extremamente quente, nós tivemos várias ondas de calor no ano passado e, infelizmente, a tendência é que elas voltem a acontecer e com uma intensidade sempre crescente, né? O Pedro estava comentando que houve um recorde de temperatura, né? Vocês comentaram antes que houve um recorde de temperatura em 2023 e que agora foi batido este ano. A tendência, infelizmente, é que isso venha acontecer novamente. E esse é um ano importante para essas discussões, né, professor? A gente está aí, daqui a pouco, inclusive, vamos mencionar COP30, né? Uma discussão tão importante. Exatamente. E o Brasil, mais uma vez aqui, no olho do furacão, sediando uma COP no coração, né, da Amazônia, a gente vai ter que abordar esse tema. Os exemplos das mudanças climáticas, dos efeitos das mudanças climáticas, eles vêm se sucedendo, né? Não falta exemplo para quem quiser acompanhar o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em diversos países. Essas situações extremas, elas têm acontecido e, infelizmente, elas tendem a se repetir.